Olá, sou Hugo Mizukami e eu ajudo pessoas a transformarem o seu sofrimento emocional. Então hoje vamos refletir sobre o tema obstáculos mentais para a promoção da saúde. Então o que é promoção da saúde? A promoção da saúde tem a ver com salutogênese, ou seja, a origem da saúde, que ela se opõe à promoção da doença, que é a patogênese, onde se promove a doença, ou se foca na doença, né? Então nós vamos focar na promoção da saúde. Porém, para a promoção da saúde existem alguns obstáculos que eu vou comentar hoje aqui. Então, no tema de hoje vamos refletir sobre os obstáculos que nós encontramos para a promoção da saúde e quando nós não superamos esses obstáculos, tendemos a promover a doença. E a minha sugestão é que você assista o vídeo até o final, pois das várias experiências, reflexões e ideias, pode ser que algo faça sentido para você e você já possa aplicar na prática, no seu dia a dia. Boa noite, Elza. Quanto tempo? Boa noite, Ana Maria Kolernik. Elisângela Palmejan. Boa noite, Elisângela. Oh, que sintonia, Elza. Elza escreveu aqui, tinha acabado de pensar em você quando vi 19 e 18. Obrigado, Elza. Sintonia, sincronicidade. Gisele de Luna. Boa noite, Hugo. Boa noite, Gisele. Seja bem-vinda. Então sejam todas bem-vindas e sejam todos bem-vindos. Então nós vamos ver quais são os obstáculos para a promoção da saúde. Então tem uma frase que diz assim que as más conversações podem corromper os pensamentos e costumes mais dignos. Eu não sei quanto a você, mas eu já fui pego nessa situação, onde eu fui corrompido pela má conversação. Eu estava bem num determinado momento, mas de repente eu me vi envolvido num grupo social, que o grupo estava conversando, e começaram a conversar sobre coisas fúteis, e de repente começaram a reclamar das coisas. E quando eu percebi, eu também estava reclamando. Então cuidado que a gente deve tomar quando nós vemos ambientes que não são muito agradáveis, muito saudáveis em termos de conversação. Então, qual o problema de nós cultivarmos as más conversações? Então, além de corromperem os nossos bons costumes, eles afetam o nosso sistema emocional, que provoca distúrbios psíquicos e físicos também. E a nossa mente, ela passa a ser uma fonte de onde surgem os nossos pensamentos e as más conversações. E com isso, ela exterioriza ondas de rancor e também de ressentimento. Ou seja, cada vez que nós pensamos algo negativo, ela vai exteriorizar essas ondas mentais de rancor e também de ressentimento. E esses sentimentos, eles desarmonizam o nosso psíquico e também o nosso físico. Então, altas cargas negativas provocam desajustes no nosso sistema nervoso que geram alguns reflexos, fazendo com que nós tenhamos alteração de percepção. Como assim alteração de percepção? Então nós começamos a ver o lado negativo das pessoas e começamos a ver o lado negativo das coisas também, de acordo com a nossa sintonia. Então existe um vício mental nas conversações vulgares, que altera o equilíbrio da nossa saúde e pode produzir também perturbação do nosso sistema gástrico e também no fígado, que são todas consequências das tensões provocadas por essas energias negativas, que causam também as fixações mentais. Então, quando nós temos fixações mentais, ou seja, quando nós ficamos pensando várias vezes na mesma coisa, não saímos daquilo, né? Ficamos pensando, repetindo aquele pensamento várias vezes, é quando nós temos uma fixação mental. E aí, conforme nós vamos pensando a mesma coisa várias vezes, nós vamos emitindo ondas similares. Então, cada vez que nós pensamos, emitimos ondas de energia similares. A cada repetição, vamos repetindo a transmissão dessa onda, que elas vão se sintonizar com ondas de mesma frequência e entrar em ressonância com outras ondas, potencializando as nossas. E também ocorre uma produção irregular de substâncias componentes da digestão, ou seja, nós passamos a produzir irregularmente ou
produzimos exageradamente a secreção biliar, que é produzida pelo fígado. E eu vi que na medicina tradicional chinesa, o fígado é considerado o órgão associado à raiva. Significa que, se frequentemente nós ficamos irritados, tendemos a ter problemas no fígado. E se as substâncias componentes da digestão são produzidas irregularmente, tendemos também a ter problemas no sistema digestivo. Podemos ter problemas, por exemplo, no estômago, em forma de úlcera, conhecida também como gastrite. Podemos ter problemas nos nossos intestinos. Então, uma série de problemas que nós podemos ter no nosso físico quando nós ficamos irritados ou quando nós nos envolvemos por muito tempo, durante um tempo muito prolongado, em um ambiente ou um círculo de más conversações. E também, quando nós nos envolvemos em círculos de más conversações, acontece uma alteração no nosso humor, incentivando o pessimismo, aquela sensação de derrota, e também a estados depressivos. Uma coisa importante a gente ver que uma conversação menos digna sempre deixa um traço de inferioridade por onde ela passa. Então imagine que nós estamos tranquilos e de repente vem uma conversação, alguém surge com um assunto onde traz denúncias ou traz más notícias de crime, violência, etc. Traz assuntos fúteis ou relatórios da vida alheia. Encontrei essa frase interessante. Relatórios da vida alheia significa a fofoca. Então, uma conversa desse tipo que traz denúncias, más notícias, fofocas e futilidades, se antes tinha uma atmosfera de serenidade, ela é substituída por um ambiente de desconfiança. É como se um veneno se espalhasse pelo ar, onde depois da conversação, dessa conversação indigna, há menos sinceridade, menos fraternidade, e aquele veneno continua pairando no ar. Então experimente analisar se isso não acontece com você também. Depois de falar ou depois de ouvir coisas ruins, o que é que continua no ambiente logo na sequência? Depois que se termina essa conversação, surgem energias negativas que podem até desequilibrar o lar, podem surgir preocupações desnecessárias, podem surgir também opiniões negativas, fortalecendo ainda mais as energias do veneno que havia ficado. Então nós podemos observar a nós mesmos, diante de uma situação como essa, de más conversações, como que nós agimos perante essa situação. Então é um ponto para nós refletirmos. Se nós reforçamos aqueles aspectos negativos ou se nós cortamos aquela energia, mudamos de assunto, buscando temas mais agradáveis ou nos sintonizando com energias mais nobres. Então é importante a gente começar a verificar como que nós agimos numa situação como essa. Então o caminho para superar esse sentimento é buscar preservar em nós mesmos a base da ética e moral, onde nós passamos a valorizar em nós mesmos as nossas capacidades de discernimento e de ações que nós podemos tomar. Ou seja, nós valorizamos a nós mesmos, nós começamos a perceber que nós temos a capacidade de escolher um ambiente ou escolher outro, escolher um nível de conversa ou escolher um outro nível de conversa. Além de buscar essa valorização, é necessário manter essa nova realidade em ambientes com companhias mais harmoniosas e sempre que possível. E assim, quando nós buscamos ambientes mais harmoniosos, nós também vamos ser contagiados por energias benéficas para o nosso desenvolvimento. Então, sempre quando nós estamos em um ambiente que a conversação não é muito agradável, é necessário nós termos cuidados com relação à nossa conduta mental e moral, procurando monitorar os nossos desejos desregrados ou desordenados, para poder superar os nossos impulsos inferiores, pouco a pouco. E não apenas com relação aos nossos pensamentos. Nós também devemos evitar sobrecarregar o nosso corpo físico com alimentos pesados e gordurosos, que demoram para serem digeridas pelo nosso organismo. Então essa mudança de hábitos exige esforço, vontade e que depende só de nós, pois nós temos livre-arbítrio para escolher o que nós queremos.
E essa mudança significa agir corretamente, da mesma forma que nós procuramos pensar corretamente. Então a ideia é alinhar as duas coisas, alinhar o que nós pensamos com o que nós fazemos. Mas às vezes nós sabemos o que queremos, sabemos o que é o certo, mas os nossos hábitos enraizados no nosso inconsciente nos arrastam para outros caminhos. Tem até aquela frase de Paulo na carta aos Romanos, ele diz assim: porque eu não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Porque quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Então o que significa isso? Significa que nós temos lá no inconsciente muitas coisas que nós armazenamos de forma negativa. Então o mal ainda acompanha dentro de nós, no nosso inconsciente. E de vez em quando ele sai, ele se aflora. Então por isso que nós precisamos ficar monitorando o momento em que esses gatilhos mentais fazem disparar esse mal que existem dentro de nós. Então o que nós podemos fazer para promover a saúde? Então, quando nós pensamos de forma saudável, nós geramos otimismo e paz, que por sua vez nos conduzem a ações corretas, com hábitos mais saudáveis, criando assim um ciclo virtuoso. Então, pensamos de forma saudável, que vai gerar em nós ações mais saudáveis. Então, agindo e pensando dessa forma, nas horas de ação ou em qualquer atividade que estivermos realizando, elas vão se tornar agradáveis para nós. E assim nós vamos poder repousar com mais tranquilidade, recompondo as nossas energias. Porque quando a gente vai deitar com a mente atribulada, parece que no dia seguinte, quando a gente acorda, nós estamos cansados, continuamos cansados, não conseguimos descansar. Então por isso que é importante nós buscarmos a serenidade, a tranquilidade. E espero também que essas lives que eu venho fazendo ajudem você a descansar durante a noite. E quando nós usamos uma conversação que traga novas ideias, elas estimulam a nossa criatividade, a nossa coragem, a perseverança no bem. Então por isso que sempre que for possível, é importante nós podermos banir do nosso comportamento aquela crítica maléfica, as coisas chulas, as coisas ordinárias que envenenam o nosso coração e envenenam a nossa mente e adoecem a nossa alma, transferindo também para o nosso corpo físico as doenças orgânicas mais complexas. Uma outra coisa também importante é nós mantermos a higiene, porque o fato de nós mantermos a higiene é um exercício de superação para a nossa preguiça mental e preguiça física, procurando criar e preservar esses hábitos mais sadios. Então, dessa forma, quando nós procuramos manter a higiene, nós estamos superando o nosso hábito da preguiça mental ou preguiça física. E não esquecer também da oração e da meditação, que ajuda a revitalizar as energias e a serenidade. Lembrando que a verdadeira saúde não se restringe ao bom funcionamento dos nossos órgãos. Então, segundo a OMS, segundo a Organização Mundial da Saúde, a saúde envolve o estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças ou enfermidades. E eu acrescento aqui também a harmonia interior. Então, bem-estar físico, bem-estar mental, bem-estar social, sem presença de doenças ou enfermidades, e harmonia interior, porque a harmonia interior ela envolve aspirações estéticas relacionadas à beleza, à área artística, às áreas culturais e também religiosas. Então tudo isso tem a ver com a harmonia. Então, eu comentei também beleza, porque a beleza tem a ver com a harmonia interior. Então a beleza também faz parte da nossa saúde. E você pode fazer um teste. Se você se sente melhor em um ambiente organizado, limpo e bonito, ou em um lugar desarrumado, sujo e feio. Então isso também faz parte, né? A beleza também faz parte da nossa saúde. Então, e quanto mais nós nos conhecemos interiormente, mais possibilidades nós temos de ter saúde emocional.
Então eu já participei de vários cursos de autoconhecimento, onde eu atuei também como aluno e posteriormente dando aulas nesse curso de autoconhecimento. Só que quando eu comecei o primeiro curso como aluno, eu não tinha problema nenhum. E eu achava que eu me conhecia. Mas depois que o curso foi evoluindo, eu comecei a me conhecer e ver que eu tinha um monte de coisas que eu precisava melhorar interiormente. E eu vejo que hoje essa necessidade de melhoria ela é constante. Então constantemente existe a necessidade de nós melhorarmos. Então é importante destacar que quanto mais nós nos conhecemos, mais prazer nós temos de viver, pois descobrimos o nosso propósito de vida. E o oposto também é verdadeiro. Quanto menos nós nos conhecemos, menos capacidade temos de superar os desafios da vida. E continuando aquele tema da conversação, logo do começo aí da live, é importante a gente vigiar a nossa fala de forma que nós observemos, ou da mesma forma que nós observamos o que nós comemos todos os dias. A gente fala todos os dias, mas também a gente come todos os dias. Então, da mesma forma como nós observamos o que nós comemos todos os dias, é importante nós buscarmos também refletir e observar o que nós falamos todos os dias. E se nós falamos também de uma forma mais agradável, de uma forma como nós falamos, por exemplo, com um recém-nascido. E quando nós utilizamos a nossa fala, que ela possa ser útil para alguém. E como nós podemos educar o nosso modo de falar? Quando nós usamos da nossa palavra sem pensar, ou sem pensar o que ela significa, o que ela pode causar nas mentes alheias, ela está sendo mal empregada. É a mesma coisa de nós andarmos de olhos fechados em um lugar onde tem várias valas, com vários buracos e algumas delas com profundidade imprevisível. Então, por isso que é importante nós, antes de falarmos, procurar pensar no que ela vai significar e o que ela pode causar na outra pessoa que está ouvindo a nossa fala. Então, se nós queremos educar a nossa fala e não sabemos por onde começar, nós podemos observar algumas pessoas que já fazem isso há algum tempo. Podemos ler livros e estudar, meditar e principalmente colocar em prática gradativamente, conforme nós vamos aprendendo, procurar colocar o mais rápido possível em prática. Das primeiras vezes que nós nos esforçamos, nós vamos ter algumas dificuldades, mas sem elas, sem essas dificuldades, como é que nós poderíamos comprovar os nossos esforços e o nosso merecimento em busca da harmonia? Porque a harmonia não é dada, ela é conquistada e cabe a cada um de nós, através do nosso esforço, atingir esse nível de harmonia. Então pode acontecer também de nós não estarmos acostumados com sons diferentes da música, de uma palavra que não tenha discórdia ou exageros, ou mentiras desnecessárias, livre de medos, de vingança, de ódio. Pode ser que nós estejamos acostumados com esses ambientes, onde às vezes tem muita maledicência, muitas reclamações indevidas. Por isso que é importante nós estudarmos e colocarmos em prática esse exercício da educação da fala o quanto antes. Porque quando nós falamos coisas úteis, nós influenciamos o ambiente em que nós estamos. Só que conforme nós vamos educando a nossa fala, é importante nós analisarmos a nossa fisionomia enquanto nós falamos. Porque as nossas expressões faciais e corporais são extensões da nossa fala, porém sem sons. Então esses sons não podem ser ouvidos ou não podem ser escutados pelos ouvidos, as expressões faciais e corporais. Então por isso é importante, quando nós falarmos, nós também expressarmos através das nossas expressões faciais e também das expressões corporais a mesma coisa que nós estamos falando. Então se nós não modificamos a nossa aparência, ela vai acabar falando tudo através de mímica. Então muitos de nós já deixamos de ser escravos de pessoas, mas ainda continuamos sendo escravos de pensamentos que dificultam a promoção da saúde. E a escravidão mental é muito complicada, porque ela se prende às coisas internas e por isso mais difíceis de superar, porque ainda nós não nos conhecemos integralmente, embora alguns acham que já se conhecem e continuam sofrendo e colocando a culpa nos outros.
E vale lembrar que todos os nossos pensamentos são baseados em conteúdos que foram introduzidos na nossa mente. Olha só que interessante, os nossos pensamentos foram colocados na nossa mente através de alguma fonte externa. Ou seja, são as coisas que nós permitimos que fossem introduzidas na nossa mente. Então, todos os nossos pensamentos são baseados nesses conteúdos que nós já conhecemos. Porque nós não conseguimos pensar em uma coisa que nós não conhecemos. E por esse motivo vale a pena nós vigiarmos quando nós falamos, para procurar não usar ofensa, procurar não usar da injúria ou de alguma outra afronta que possa ferir a pessoa que está nos ouvindo. Quantas vezes eu já passei por essa experiência e ainda de vez em quando eu ainda escorrego, falo coisas que não devia e acaba ferindo a outra pessoa. Então, quando nós estamos falando, o outro representa a nós mesmos em outra dimensão. Ou seja, o outro é a continuação de nós mesmos. Nós somos o espelho da pessoa com quem nós estamos conversando. E tudo que nós falamos, em algum momento, vai refletir em nós ou vai retornar para nós. E também quando nós falamos com afeto, esse modo de falar afetuoso, ele tende a descongestionar a mente da pessoa que está nos ouvindo. É diferente de nós falarmos de forma agressiva. Quando nós falamos de forma agressiva, ofendendo a outra pessoa, ela automaticamente vai bloquear tudo que nós estamos falando, não vai escutar o que nós estamos falando. Então isso tem sido um treinamento constante em mim, que tenho procurado ir menos direto ao ponto, ou seja, ser menos curto e grosso, porque antes eu estava agindo de forma assim, falando de forma curta e grossa para que as minhas vontades e os meus desejos fossem atendidos imediatamente. Mas aí a gente vai aprendendo que as coisas não funcionam bem assim. Pelo contrário, até atrapalham, né? Então uma dica interessante é nós nos lembrarmos de posicionarmos a nossa boca como se fosse um chuveiro em direção à pessoa que está nos ouvindo, emitindo ondas benéficas de energia, de alegria e de amor. Então emitindo energias benéficas de boas energias benéficas de alegria e de amor. Elisângela escreveu aqui: as expressões faciais e também as corporais falam muito. É verdade, Elisângela. Até eu já vi um livro intitulado O Corpo Fala. Eu não cheguei a ler o livro não, só vi o título. Eu ainda tenho esse livro, mas eu ainda não li. Mas realmente o corpo, o olhar, as expressões faciais demonstram muito o que nós estamos sentindo ou o que nós queremos falar. Então, como funciona o nosso processo de crescimento interior? Então, o processo de crescimento inicia com o instinto. Depois do instinto, ele passa para a razão. E depois passa para a intuição. Só que cada uma dessas etapas são longas jornadas que nós percorremos e ainda vamos percorrer. E para galgar cada etapa, nós utilizamos de conhecimentos e sentimentos armazenados da etapa anterior. Então tudo que foi aprendido fica armazenado e nós utilizamos isso para dar continuidade no nosso processo de evolução. Então na nossa consciência, dentro da nossa consciência estão impressos os códigos dos deveres que estabelecem o nosso comportamento. Mas nem sempre nós seguimos, né? Por exemplo, quando nós fazemos algo e nós pensamos, isso não vai dar certo, ou fazer isso não é certo. Então são os códigos de conduta falando conosco através da nossa consciência. E quando nós violamos essas regras, devido ao automatismo, devido ao nosso instinto, nós recebemos de volta as consequências, exigindo de nós a reeducação. Então, quando nós estamos na escola e não somos aprovados para a etapa seguinte, precisamos repetir o mesmo ano. No caso da faculdade, das vezes que eu reprovava em uma determinada matéria, eu tinha que seguir no outro ano e levar uma DP e repetir aquela matéria que eu não tinha passado, não tinha conseguido atingir a nota mínima. Então, da mesma forma, quando nós não aprendemos, nós temos que nos reeducarmos. E acontece também quando
excedemos uma determinada pontuação na carteira de motorista. É necessário fazer escola de educação de novo para nos reeducarmos. Então, como o nosso ego está fortemente presente nos relacionamentos humanos, nós passamos por frequentes frustrações e desequilíbrios emocionais. Então, se nós observarmos, por exemplo, a conduta de pessoas inconsequentes e vemos que às vezes essas pessoas triunfam por meio da bajulação, de repente, se nós começarmos a imitar essas pessoas, deixando-nos conduzir por comportamentos absurdos e fantasiosos, que estão distantes da realidade e também distantes do dever, começam a aparecer em nós conflitos. E a escala de valores que nós tínhamos, essa escala vai perdendo o significado e vamos perdendo a referência do que é certo e do que é errado. Só que depois que nós superamos esses momentos de convívio, onde vivíamos trocando de máscara de acordo com o ambiente onde nós estamos vivendo, começam a aparecer a falta de ânimo, a falta de firmeza. E aí somos levados a ter desrespeito por nós mesmos, perdendo a nossa autoestima. E daí vai para outros transtornos do comportamento. E após nós retornarmos à convivência social, nós tendemos a manter aqueles velhos costumes de continuar usando máscaras, que acaba provocando mais sofrimentos emocionais. E nessa etapa, normalmente nós não queremos ver a verdade. Fugimos do encontro conosco mesmos, adiando o despertamento dos valores que estão adormecidos em nós. Então, para que nós possamos retomar os rumos da nossa vida, nós vamos necessitar de estímulos para buscar a nossa própria autenticidade, para nós buscarmos a nossa própria identidade. Então, a promoção da saúde visa a busca e a identificação dos objetivos da vida, que são estímulos para nós voltarmos a ter a alegria de viver com base nos propósitos de vida. E para que nós possamos nos identificar com os propósitos da vida, é importante que nós nos integremos com o universo que nos cerca e não pensemos apenas na nossa individualidade. Porque se nós pensamos apenas em nós como indivíduos sozinhos, na nossa individualidade, no nosso egoísmo, nós vamos estar em conflito constante com o universo que nos cerca. Por quê? Porque aí somos nós contra o resto do universo. E aí vamos nos sentir cada vez mais impotentes. Só que quando nós nos integramos com o universo à nossa volta, nós transcendemos o limite do nosso corpo físico e eliminamos os limites entre nós e o universo. E dessa forma nós vamos descobrindo qual é o nosso papel na sociedade, o nosso papel no universo. Então isso requer esforço. E como toda mudança, ela propõe uma ampliação e renovação de paradigmas. Então essa renovação de paradigmas se faz através da desconstrução de modelos antigos para a construção de novos modelos. Só que essa mudança de paradigma, ou essa renovação de paradigma, faz com que nós saiamos da nossa zona de conforto. Ela nos tira da zona de conforto. Só que quando nós saímos da nossa zona de conforto, nós crescemos como pessoas. Por que é necessária a ampliação ou a renovação desses paradigmas? Bom, as mudanças no mundo estão acontecendo independente de nós mudarmos ou não os nossos paradigmas. Se nós não conseguirmos acompanhar a evolução, nós vamos ficar obsoletos, vamos ficar atrasados, ultrapassados. Aí se faz necessário que nós tomemos coragem de aceitar o desafio da evolução, buscando a reciclagem constante de nós mesmos. Mas com tanta inovação acontecendo, em qual delas que nós devemos focar? Nós devemos focar naquilo que nos faz indivíduos melhores, entendendo que não devemos ser individualistas ou egoístas. E assim nós vamos encontrando cada vez mais os nossos propósitos de vida. Aprendemos a discernir melhor e a selecionar melhor o que realmente deve fazer parte da nossa vida, assim como o que não deve mais fazer parte da nossa vida.
Então é exercício constante devido às grandes mudanças tecnológicas que estão acontecendo na humanidade. Porém, se nós focarmos nos valores da alma, no que realmente importa, essa seleção vai ser mais simples. Eu disse que a seleção vai ser mais simples, não que vai ser mais fácil. Então ela vai ser mais simples, mas não vai ser mais fácil devido aos nossos velhos hábitos. Então tudo na vida é um processo evolutivo, pedagógico. Então chegam, por exemplo, as metas educacionais no campo do conhecimento. Vem também para nós o aprendizado no lar, na família, para nós aprendermos os sentimentos de amor, de relacionamento interpessoal. E a família em que nós vivemos, a família em que nós nascemos, é o ambiente ideal para o nosso crescimento, onde temos todos os recursos didáticos necessários para o nosso aprendizado. Vem também acompanhando esse processo evolutivo, no processo didático, vem as relações sociais, que ampliam um círculo de afetividade, onde o grupo vai crescendo. Entram também os aprendizados no campo da economia, na área financeira, e não podemos deixar de mencionar também as habilidades artísticas que vão contribuir para o embelezamento, para o estético. E por último, mas não o menos importante, pelo contrário, são os aspectos espirituais que nos permitirão transcender, eliminando esses limites da individualidade com o mundo que nos cerca. Então as nossas metas normalmente são imediatistas, que estimulam o prazer e a nossa vida. Quando nós acrescentamos a essas metas imediatistas com o transcendente, com o propósito e uma consciência mais elevados, formam uma usina propulsora para o nosso progresso. Nós evoluímos mais rápido e, consequentemente, esse progresso do universo que nos cerca também vai evoluir junto. Então, a fixação de um aprendizado, ele ocorre quando nós colocamos os ensinamentos em prática na nossa vida. Porque apenas ter o conhecimento e guardarmos para nós não vai ter utilidade nenhuma. Quando nós temos o conhecimento, é importante nós colocarmos em prática o que nós aprendemos. E quando nós vemos que determinado conhecimento que nós colocamos em prática funciona, nós podemos ajudar outras pessoas e todos se beneficiam. E isso é o que eu venho procurando realizar, compartilhando esse conhecimento através das aulas, das palestras, através da conversação, através dos conteúdos dos meus vídeos, através das lives. E eu espero também que durante esse tempo da live eu tenha podido acrescentar algo útil na sua vida e que você possa colocar em prática no seu dia a dia. Então você que está assistindo essa live ou a gravação dessa live, escreva um comentário caso ainda não tenha escrito, para eu saber se esse conteúdo te ajudou ou não. E se teve algum ponto que te chamou a atenção nos conteúdos que eu apresentei. E se você tiver alguma crítica, por favor, coloque também. E se tem alguma coisa que você não concorda, coloque nos comentários aí, assim nós vamos trocando as ideias. Agora, se você gostou desse vídeo e acha que esse conteúdo pode ajudar outras pessoas, curta, compartilhe, divulgue para que outras pessoas também possam ser beneficiadas, possam ser ajudadas através desse conteúdo. Para você que está assistindo esse vídeo no YouTube, inscreva-se no meu canal e ative o sininho para você ser notificado das minhas próximas postagens. Então, gratidão a todos vocês e até a minha próxima live ou até meu próximo vídeo promovendo saúde, bem-estar e espiritualidade. A Elza escreveu aqui: por isso a importância de renovar-se. Ainda hoje reclamei de tantos objetos de decoração à venda, achando futilidade. Mas tirando os excessos, são modos de renovação dessa alegria de viver, de estar bem, de contribuir com novidades. Me ajudou bastante esse entendimento. Muito obrigado pelo seu comentário, Elza. A Cristi e Ayrton escreveram: boa noite, Hugo, gratidão, Cristi e Ayrton. Gratidão a vocês, Cristi e Ayrton. Andréa Vieira escreveu: gratidão, Hugo. Gratidão a você, Andréa. Então, boa noite.